Olá, bom dia! Estamos começando aqui na nossa live, o nosso vídeo ao vivo. Eu tô tentando ajeitar aqui, tô achando que tá meio escuro. Deixa eu ver se eu consigo ligar uma luz aqui pra ver se fica melhor. Pera aí. Prontinho, vamos ver se melhorou. Tem alguém aí? Tudo bem? Bom dia! Comecei aqui a live e aí eu achei que tava meio escuro. Tá tudo certo? Bom dia, quem tá aí ao vivo. Depois vocês me falam se vocês estão me ouvindo bem. Se a imagem tá boa, pra gente começar. Bom, mesmo que você esteja assistindo depois esse vídeo, né? Oi, Nicole, bom dia. Que bom que você tá aqui ao vivo, tá? Fica à vontade para fazer pergunta, para participar da live. O objetivo aqui é a gente estar junto nesse... Opa! Peraí, deixa eu ajeitar aqui, que eu fiz uma gambiarra. Na verdade, eu esqueci o meu suporte de celular lá no consultório. Eu tô em casa, aí eu fiz uma gambiarra aqui pro celular parar. Vamos ver se agora vai dar certo. Bom, então você fica à vontade para fazer perguntas, tá bom? A gente vai conversando e o objetivo hoje, né? Eu vi que muitas de vocês perderam peso essa semana, conseguiram alcançar o objetivo de perda de peso, que bom por isso, né? Parabéns pela perda de peso. Mas eu queria dar uma pincelada geral no cardápio, para que a gente tenha certeza de que vocês estão perdendo peso com saúde, né? Tenho uma preocupação muito grande com isso, porque eu quero sim que vocês emagreçam, quero sim que vocês alcancem a perda de peso, mas que isso aconteça com saúde, né? Com todos os nutrientes que o seu corpo precisa para, né, realizar todas as funções do dia a dia, para que você tenha aí a sua saúde plena, tá bom? Então esse é o objetivo do nosso grupo. Então por isso que hoje eu trouxe, até coloquei lá no nosso grupo lá do Zap, uma imagem da pirâmide alimentar, tá? Eu vou utilizar a pirâmide alimentar pra gente ter certeza de que a gente está consumindo todos os grupos e as quantidades certas de cada um dos grupos alimentares, tá bom? Nicole, tá tudo ok? Você tá me ouvindo bem? A imagem tá boa? Tá muito escuro? Me ajuda, que você que tá ao vivo aí, me ajuda a saber se tá tudo certo. Me dá um okzinho aí pra eu saber. E aí a gente começa, tá bom? Então depois, se vocês puderem, deem uma olhadinha lá na pirâmide alimentar, tá? Que tá lá no grupo do WhatsApp, porque é baseado nela que eu vou trazer as informações aqui, tá bom? A gente vai começar avaliando a pirâmide de baixo para cima, tá? Então vocês vão ver que abaixo da pirâmide tem duas informações. A primeira é sobre atividade física, então para uma vida saudável, a orientação lá da pirâmide, essa pirâmide alimentar faz parte de um guia alimentar para a população brasileira do Ministério da Saúde, tá? Então ele é um documento público para trazer saúde para a população brasileira, tá? Então, embaixo da pirâmide tá escrito assim: praticar atividade física no mínimo meia hora todos os dias, tá? Então, essa é a recomendação do Ministério Público. Pensando em saúde, a gente precisa praticar atividade física pelo menos meia hora todos os dias, tá? Essa é a orientação deles. Aí, outra orientação que tem lá abaixo da pirâmide é fazer pelo menos 6 refeições por dia, tá? Então, fazer o fracionamento, que foi algo que eu falei pra vocês lá no comecinho, né? Lá nos primeiros dias do grupo. Então, fazer as 6 refeições diárias, tá? Café da manhã, lanche da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e ceia, tá? Fazer as 6 refeições. Bom, e aí começam os grupos que são mostrados na pirâmide, tá? O primeiro grupo, de baixo para cima, né, que é a base da pirâmide, é o grupo dos cereais.
Por que eles colocaram como base da pirâmide? Porque o grupo dos cereais, né? O que tem dentro do grupo dos cereais? É aquele primeiro grupo da lista de substituição, né? Que eu passei para vocês. Então, o grupo dos cereais que tem arroz, pão, batata, mandioca, purê, tapioca, né, torrada, tá tudo dentro desse grupo. Qual que é o principal nutriente do grupo dos cereais? O carboidrato, tá? Então, o carboidrato, ele tá sendo considerado a base da nossa alimentação, a base da nossa pirâmide. Por quê? Porque o carboidrato, ele é essencial para a produção de energia, né? Pra gente se sentir bem, metabolicamente ativo, né? Pra gente conseguir fazer as atividades diárias. Com certeza você já fez aí alguma restrição de carboidrato no seu dia a dia, ou até essa semana mesmo você controlou mais o carboidrato e você sente, né, que tá talvez com dor de cabeça, ou uma fraqueza, uma dificuldade de desempenhar as funções, porque o carboidrato tá ligado com a energia, tá? Ele dá realmente uma energia. Então, por isso que eles consideram, né, o carboidrato como a base da nossa alimentação. Essa pirâmide, ela tá levando em consideração uma alimentação de 2.000 calorias, tá? Então, por isso que eles colocam 6 porções de carboidrato por dia, que é uma quantidade bem acima do que a gente precisa, tá? Eu digo a gente, mulheres, e mulheres que querem emagrecer ainda menos, tá? Então, a gente precisa do carboidrato, ele continua sendo a base da nossa alimentação, mas a gente precisa controlar a quantidade e escolher o tipo de carboidrato. Tá? Antes de falar disso, é importante a gente saber que o nosso cérebro, ele funciona somente à base de carboidrato. Então, a gente precisa de carboidrato. Oi, voltamos. Acho que caiu a internet aqui. Então, a gente precisa do carboidrato para funcionamento do cérebro, tá? Acho que caiu, viu, Nicole? Agora voltou a internet aqui, tá? Então, o carboidrato é importante para funcionamento cerebral, tá? Então, sem carboidrato, o nosso cérebro não funciona. A gente precisa do carboidrato para o cérebro funcionar, tá bom? É por isso que a gente tem tontura, fraqueza, quando falta carboidrato para o funcionamento cerebral, tá? A gente precisa entender, né, qual é o melhor tipo de carboidrato para consumir. Então, não tem problema consumir carboidrato, desde que seja do tipo correto e na quantidade correta, tá? Então, por isso que a gente sempre vai optar pelo carboidrato integral, tá? Então, o pão pode comer, desde que seja integral. A torrada integral, né, o biscoitinho integral, o arroz integral, o macarrão integral, a gente vai tudo pro integral. Por quê? Porque o carboidrato integral, além de carboidrato, né, além de fornecer energia, ele vai ter outros nutrientes que o refinado não tem. Então, ele vai ter fibras e vai ter vitaminas e minerais, tá? Então, no processo de refinamento, por exemplo, né, pro pão, para sair do integral e virar um pão branco, eles tiram a fibra. E nessa retirada da fibra, são retirados também vitaminas e minerais, tá? Então, fica um pão mais pobre nutricionalmente, um pão branco. Isso para qualquer outra coisa. Então, por isso que a gente sempre vai optar pelos carboidratos integrais, tá? A fibra é importantíssima no processo de saciedade. Quanto mais a gente consome alimentos com fibra, mais a gente vai ter saciedade, tá? Então, a diferença de você comer, por exemplo, um pão integral e um pão branco, uma fatia de pão integral, uma fatia de pão branco, caloricamente é praticamente nenhuma. Eles têm basicamente a mesma quantidade de calorias. A diferença é que quando você come um pão integral, você vai estar comendo mais fibra e mais vitaminas e minerais. A maior quantidade de fibra vai ajudar você a controlar a quantidade naquela refeição, fazer com que você tenha menos fome naquela refeição e coma menos, e com que você demore mais. Oi, gente. Demore mais para ter fome, tá? Então, é por isso que é importante consumir o carboidrato integral, tá bom? E sempre controlar a quantidade. Então, lá na listinha de substituição vai ter a quantidade, né, que se refere a uma porção de cereais. E aí vocês vão distribuir ao longo do dia. O carboidrato é o que a gente mexe mais quando a gente quer emagrecer, tá? Então, a gente vai falar sobre os próximos grupos. Eles são mais rígidos a quantidade. Então, frutas, leite derivados, a gente precisa consumir uma quantidade determinada. O carboidrato a gente consegue ser maleável, tá? Então, a gente consegue colocar aí 1, 2, 3, 4 porções por dia, de acordo com o seu emagrecimento, tá? Então, essa é uma coisa também que eu ia falar pra vocês. Tem gente que perdeu bastante peso essa semana, né? Mais do que a nossa meta aí de meio quilo a 1 quilo por semana. E tem gente que perdeu um pouquinho menos. Não tem problema nenhum, porque cada um tem um metabolismo diferente.
Na primeira semana é meio que normal a gente perder um pouquinho mais, porque a gente dá uma desinchada, perde bastante água, mas ao longo do tratamento não é legal perder muito peso de uma vez só, tá? Então aí o que vocês vão ter que fazer? Ir controlando essa quantidade dos cereais, do grupo dos cereais. Então você tá perdendo muito peso, tá ficando com muita fome, você pode colocar uma porçãozinha a mais de cereais no seu dia, tá? Então ou no meio da tarde, ou no seu café da manhã, ou mesmo no jantar, tá? Agora não, eu tô fazendo, já defini meu cardápio e não tô perdendo peso, então aí controla mais os cereais. Então, tira os cereais da tarde, tira os cereais do jantar, tá bom? Vocês vão sentindo como o corpo de vocês vai respondendo, né, a essa perda de peso e controlando essa questão dos cereais, dos carboidratos, tá bom? Então esse é o primeiro grupo, é a base da nossa alimentação e é o grupo que a gente consegue mexer mais, tá? Não é legal de zerar completamente, só se houver realmente a necessidade, é legal a gente comer com moderação e o carboidrato correto, tá bom? Deu pra entender, Nicole? Ficou muito confuso, deu umas travadas aí, mas acho que deu pra entender. Se você puder colocar aí e escrever pra mim, só pra eu saber se tá tudo certo. Que a Nicole tá assistindo ao vivo. Aí as outras acho que vão assistir depois, né? Bom, meninas, e depois do grupo dos cereais, né? O próximo grupo, próximo andar da nossa pirâmide, vem o grupo das frutas. Grupo das frutas, vocês já perceberam, né, durante essa semana que as frutas são importantíssimas aí pra gente perder peso. A gente precisa consumir frutas. Mas quantas frutas a gente precisa comer por dia? O recomendado é que a gente consuma 3 porções de frutas por dia, tá? Então a gente precisa comer... Deu sim, beleza. Obrigado pelo retorno, tá? Que a gente precisa consumir 3 porções de frutas por dia. Então, o que é legal vocês fazerem? Por isso que eu orientei durante toda essa semana que vocês escrevessem aí, né? Colocassem no papel o que vocês estão fazendo em cada uma das refeições. Agora a gente vai fazer um apanhadão geral, tá? Então, na questão das frutas... Você colocou uma fruta lá de manhã, uma no meio da manhã, uma no meio da tarde, beleza, atingiu 3 porções de frutas por dia, tá? Então a gente precisa ter, no mínimo, 3 porções de frutas por dia, de preferência espalhadas ao longo do dia, não tudo de uma vez, tá bom? Dani, eu não coloquei as 3 porções, o que tá acontecendo com o meu cardápio? Você tá alcançando perda de peso porque tá baixo em calorias, mas você não tá alcançando recomendações de vitaminas e minerais, tá? E fibras. Então, aí quer dizer o quê? Que você tá perdendo peso, mas não tá sendo um cardápio saudável, tá? Então, é aquilo que eu falei no grupo anterior. O grupo das frutas é um grupo fechado. A gente não pode comer menos do que 3 porções de frutas por dia, senão a nossa alimentação não fica saudável. Tá bom? Então, peguem a folhinha de vocês, que vocês anotaram aí cada um das refeições e vejam se tá batendo essas 3 porções de frutas por dia. Tá batendo as 3 porções? Beleza, tá saudável, tá? Coloquei 4. Então, tranquilo, deixa as 4. Caso haja necessidade de tirar alguma coisa porque você não tá emagrecendo, aí você corta uma das frutas, tá bom? Então tem que ter no mínimo 3 porções de frutas por dia. E é legal a gente sempre fazer uma variação das frutas, tá? Então tem gente que, né, come banana todo dia, todo dia, todo dia. Beleza, você gosta de banana, pode comer. Mas o interessante é que a gente faça uma variação. Um dia come banana, outro dia melancia, outro dia mamão. Por quê? Porque as frutas têm nutrientes diferentes. E se a gente, quanto mais variado é o nosso cardápio, uma maior quantidade de nutrientes a gente consegue consumir, tá? Então a gente consegue atingir melhor as recomendações de nutrientes, variando as frutas, consumindo frutas diferentes aí ao longo do dia, beleza? Então, deem uma olhadinha lá na pirâmide, 3 porções de frutas para atingir recomendações de fibras, vitaminas e minerais, tá bom, meninas? O próximo grupo, do ladinho das frutas, vem o grupo das verduras e legumes. Verduras e legumes vai fornecer pra gente também fibras, vitaminas e minerais, tá? A recomendação da pirâmide alimentar é que a gente consuma 3 porções de verduras e legumes por dia, tá? Pra gente alcançar essa recomendação. E por isso que eu costumo, pra ficar fácil, falar assim que tem que ter verduras e legumes no almoço e tem que ter verduras e legumes no jantar, tá? Com isso a gente já alcançou 4 porções, mas tranquilo, beleza, pode
pode deixar, porque as verduras e legumes têm baixa caloria e vão estar auxiliando aí na saciedade, perda de peso, né? E na questão das vitaminas, minerais, vão ajudar aí. Por que a gente tem que alcançar a recomendação de vitaminas e minerais? Vitaminas e minerais não têm calorias, tá? Elas não engordam, mas eles dão a base para que todos os processos metabólicos do nosso corpo aconteçam. Então, mesmo o emagrecimento para acontecer, a gente precisa de vitaminas e minerais. Para melhora do cabelo, melhora da pele, questão hormonal, todos os processos metabólicos que acontecem no nosso corpo precisam de vitaminas e minerais. E aí a gente, consumindo a quantidade recomendada, a gente consegue ter saúde, tá? Então faz parte aí de uma saúde global, geral, como um todo, tá? Então, legumes e verduras, 3 porções por dia. Legumes e verduras no almoço, no jantar, a gente atinge essa recomendação, tá? Quantidade, eu falei pra vocês, né, que verduras é à vontade e legumes 2 colheres de sopa por grande refeição. O legal é que se você for comer num prato normal, né, um prato raso, que as verduras e legumes ocupem metade do seu prato. Tá? Então, essa seria uma quantidade ideal de verduras e legumes. Então, pelo menos metade do seu prato sendo verduras e legumes. Aí, depois, metade da metade para arroz e feijão e metade da metade para carne. Essa seria a distribuição ideal de um prato, tá bom? Uma quantidade boa aí de verduras e legumes, ok? Bom, aí a gente sobe mais um andar da pirâmide. Vem aí o grupo das leguminosas, que é o grupo do feijão, tá? Também falei pra vocês essa semana que é importante a gente consumir feijão, que muita gente aí hoje em dia já não tá consumindo, mas é legal a gente colocar pelo menos uma vez por dia, tá? Então, a recomendação lá na pirâmide alimentar também, uma vez por dia, o grupo das leguminosas. Ah, não vou comer feijão. Então, vai lá no grupinho das leguminosas. Voltamos. Hoje tá difícil, hein? A internet tá travando aqui. Mas vamos lá. E aí você escolhe alguma coisa do grupo das leguminosas, tá? Pelo menos uma vez por dia é legal ter alguma coisa desse grupo, tá? No seu dia a dia. As leguminosas, quantidade de ferro, tá? Importante para nós mulheres. Proteína. Então, proteína para formação muscular, para o ganho de massa magra é super importante, tá? E fibras também, tá bom? E aí, junto com o grupo do feijão, no mesmo lugarzinho lá da pirâmide, vem o grupo das oleaginosas. As oleaginosas é o grupo das nozes, das castanhas, tá? Eu falei pra vocês também que se vocês quisessem montar aquele mix de oleaginosas, né? Que são 3 porções de oleaginosas, você forma um mix. E aí você pode comer no meio da tarde, no meio da manhã, uma opção legal aí de lanchinho intermediário, tá? Mas se você não for fazer o mix, é interessante que a gente consuma uma castanha do Pará por dia, tá? Porque a castanha do Pará, ela tem a quantidade de selênio que a gente precisa para um dia inteiro. É muito difícil a gente consumir selênio através de outros alimentos, são poucos alimentos fonte. Então, se a gente conseguir consumir uma castanha do Pará por dia, a gente atinge a recomendação. E o selênio tem vários benefícios para a saúde, prevenção de doenças. É bem interessante a gente colocar aí diariamente na nossa alimentação, tá? Então, no seu mix, na hora que você for montar o mix de oleaginosos, você pode pôr uma castanha, ou se não, durante o seu dia a dia mesmo, uma castanha por dia, em qualquer momento do dia, você atinge a recomendação, ok? Depois do ladinho tem o grupo das carnes. O grupo das carnes, a recomendação é que a gente consuma uma porção por dia. Carnes é uma coisa que o brasileiro consome mais do que realmente necessita, tá? A gente precisa controlar a quantidade e a recomendação é que uma vez por dia já seria suficiente, tá? Pra gente alcançar a recomendação de proteínas, ferro também. Então, uma vez por dia já seria suficiente. Ah, mas já tô acostumada, eu preciso de uma carne no almoço, no jantar. Então, beleza, pode ser 2 vezes por dia, mas lembra sempre da quantidade, tá? Sempre olha lá na lista de substituição para ver quanto que é essa porção de carne, tá? É mais ou menos o tamanho da palma da mão sem os dedos, tá? Seria um filé recomendado aí de uma porção de carne ou frango, tá? Entra aí no grupo das carnes, ok? E depois o grupo do leite derivados, né? Do ladinho ali das carnes vem o grupo do leite derivados, que é aquele grupinho lá da lista de substituição.
No grupo do leite derivados, a gente vai ter o leite, iogurte e o queijo, né? Esse grupo a gente precisa consumir também 3 vezes por dia. São 3 porções de leite derivados por dia para a gente alcançar a recomendação de cálcio, principalmente, tá? Para nós mulheres é muito importante consumir cálcio. O ideal é que a gente consuma a quantidade correta de cálcio ao longo de toda a nossa vida, né? Porque a gente vai fazer a formação óssea. Até os 30 anos há uma formação, né, da massa óssea. A partir dos 30 anos a gente começa a perder massa óssea. E nós, mulheres, temos toda a questão hormonal envolvida nisso, né? A questão da menopausa, onde a gente começa a perder ainda mais osso. E aí tem um risco grande de osteoporose e tudo mais, tá? Então, para reverter esse quadro, é muito importante consumir 3 porções de leite derivados, tá? Existe cálcio em outros alimentos? Sim, principalmente na sardinha. Alguns folhosos verdes escuros, como couve, espinafre, tem também. A aveia tem também. Mas é uma quantidade muito pequena se comparado a leite derivados, tá? Você precisa consumir uma quantidade muito grande desses outros alimentos para alcançar a recomendação. Então, se você não for tomar leite derivados, precisa suplementar, tá? Mas pode consumir esses outros alimentos fonte, mas eu recomendo que você consuma 3 porções de leite ou derivados por dia, tá? Então, é mais uma coisa para você olhar lá na sua planilha, no que você marcou lá do seu dia a dia e ver se tá batendo essas 3 porções. Vou tomar um leite derivado de manhã, um à tarde e um antes de dormir. Beleza, bateu as 3 porções, tá? Então, organize para que você, no final do dia, tenha essas 3 porções de leite derivados, ok? E por último, para terminar nossa pirâmide, vem o grupo das exceções, tá? Que fica lá em cima, que são os doces, as gorduras, né? Que vem os queijos, as pizzas, enfim. Toda aquela questão que a gente falou ontem, né? A gente falou sobre as exceções. As exceções é aquilo que conversamos, o mínimo possível, tá? Querendo ou não, a gente acaba comendo outros alimentos, né? Que tem um pouquinho de açúcar ou que tem gordura. Então, se a gente ainda vai adicionar um alimento com uma grande quantidade de açúcar, uma grande quantidade de gordura, a gente extrapola a recomendação diária, tá? Por isso que entra como exceção, e aí é aquela coisa de 2 exceções por semana, tá? No máximo 2 exceções por semana, tá bom? E nessa questão das exceções, eu esqueci de falar lá no grupo, eu acho que é uma coisa importante de falar sobre os cafezinhos, tá? Cafezinhos são perigosos, né? Então, se você tem o hábito de fazer café de manhã e ficar tomando aquele cafezinho preto ao longo do dia, cuidado, tá? Porque, principalmente se esse café é adoçado. Café não tem calorias, tá? Pode consumir. O problema do café é como a gente vai adoçar. Então, se você toma cafezinho ao longo do dia todo, você tá consumindo açúcar o dia inteiro, tá bom? Então, a minha dica é que você estipule momentos do dia para tomar café. Então, eu vou tomar um cafezinho preto de manhã, depois eu vou tomar só no meio da tarde e depois eu vou tomar umas 18 horas. Beleza, são 3 xícaras pequenas de café. E tentar ir reduzindo essa quantidade, tá? Principalmente a quantidade de açúcar, tá? Se você utiliza adoçante, então não tem aí problema, pode consumir porque não vai ter calorias, tá? Então controle a quantidade de cafezinhos. A Nicole comentou aqui, deixa eu ver. Legal que você falou sobre as carnes, Dani, porque não gosto muito e costumo não comer tanto, sempre substituo em alguma refeição. Beleza, é isso que eu te falei. A recomendação é 1 vez por dia. Comer 1 vez por dia alcançou a recomendação, tá? Não precisa comer ou no almoço ou no jantar, tá? Fica bem à vontade. Se você conseguir saciedade aí só com verduras e legumes, tranquilamente, tá? Não tem problema nenhum, ok? Gente, então, essa é a pirâmide alimentar. A gente deu uma pincelada em cada um dos grupos. A minha ideia foi passar para vocês aqui que mais importante do que perder peso é perder peso com saúde. Então, queria muito que vocês olhassem o cardápio de vocês para ver se tá batendo essas quantidades de nutrientes, tá? De cada um dos grupos. Porque quero muito que vocês continuem com muita saúde, né? Percam peso, mas continuem com muita saúde, tá? O que eu posso deixar à disposição de vocês? Se vocês quiserem anotar pra mim tudo que vocês estão comendo, tá? Num dia inteiro. Então, eu tô uma porção de leite de manhã com uma porção tal, no meio da manhã eu tô fazendo isso, no almoço isso, e me passar, tá? No particular,
ou mesmo no grupo, pode me passar que eu dou algumas orientações do que precisaria mudar, tá bom? Em cima do que vocês já estão fazendo, tá? Então, vocês me passem, que aí eu trago as orientações, tá? O que você acha de aumentar mais uma porção disso ou diminuir isso? Vocês me passem que eu dou o retorno, tá? Eu tô à disposição para fazer isso para vocês, ok? Então, anotem, escrevam direitinho lá para não se perder no seu cardápio, tá? E você saber o que faz você emagrecer. Eu acho que isso que é o legal, você ter uma consciência alimentar do que te faz emagrecer. Essa semana eu controlei isso e consegui perder tanto. Essa semana eu incluí isso e consegui perder tanto. É uma consciência alimentar que vocês vão criando aí ao longo dessas semanas, tá bom? Bom, meninas, a ideia era passar essa informação. Nicole, que está assistindo ao vivo, tem alguma dúvida sobre o seu cardápio? Você quer comentar alguma coisa? Estou à disposição aqui para te responder. Se tiver alguma dúvida, pode escrever. E vocês, meninas, também, que assistirem depois, tá? Eu vou jogar lá no nosso grupo, vou passar pro YouTube e vou jogar no grupo, tá? Do WhatsApp. Se tiverem alguma dúvida, escrevam lá que eu vou respondendo aí ao longo do fim de semana, no máximo segunda-feira eu escrevo pra vocês, tá bom? Sobre o cardápio. E querendo que eu dê alguma orientação em cima daquilo que vocês estão fazendo, me escrevam também, tá? Mas me escrevam já com aquilo que vocês estão fazendo no dia todo, tá bom? Dúvidas, Nicole? Tudo certo? Vamos ver se vai chegar alguma coisa aqui. E vou fazer a continha de novo da perda de peso de vocês, né? Vou somar toda a perda de peso e vou jogar lá de novo, porque teve mais gente que se pesou e que perdeu peso, tá? Mas fiquem bem tranquilas que cada um tem um ritmo de perda, tá, gente? O importante é manter a perda. E mesmo que você não perdeu essa primeira semana, continue firme aí, que eu tenho certeza que na próxima semana você vai perder, tá? A Nicole falou que tá tudo ok e tá conseguindo manter o cardápio certinho. Que bom, então estamos caminhando bem, né, Nicole? Obrigado, viu, por ter assistido ao vivo e para quem tá assistindo depois também, muito obrigado por vocês estarem aqui. E se tiverem alguma dúvida, vão me escrever. Na próxima semana vai ser a semana do comportamento. Eu vou trazer dicas, cada dia a gente vai ter uma dica diferente sobre algum comportamento relacionado à alimentação, tá? Então a gente vai trabalhar aí a parte comportamental, como que eu tenho que comer, como tem que ser minha relação com os alimentos, tá bom, meninas? Então aí um bom fim de semana pra vocês e a gente volta a se falar então na segunda-feira lá pelo grupo, tá? Obrigada, Nicole, um beijo pra você. Tchau, tchau.